Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Amém? Versículo 1 a partir, né? Vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam coisas estas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Amém. Nós olhamos a confusões de religiões, seitas inúmeras, cada um com seus ensinamentos, né? Mas nós olhamos assim o termo cristão. Teve o IBGE fez uma pesquisa e chegou à conclusão dizendo que o nosso país é um país cristão. Mas o que eu compreendo do termo cristão? Eu posso me apossar dele e dizer que eu sou cristão, uma vez que à luz da palavra, as escrituras, tem alguns requisitos para nós apossarmos desse termo cristão. Jamais o homem, sem ter um esclarecimento do Espírito Santo, sem se render à voz do Espírito Santo, sem haver nele um arrependimento, jamais ele pode dizer que é um cristão. Porque essa convicção vem do Espírito Santo. E a Bíblia chega a dizer que o homem, uma vez já com Cristo, vivendo com Cristo uma nova vida, ele é nascido de novo, o Espírito Santo faz morada nele, e o Espírito Santo dá a convicção que ele é de Deus. Então eu não posso me apossar desse termo cristão, como o mundo se aposta, ou o Brasil, né, em diversas religiões, seus segmentos doutrinários, há muitas confusões, mas à luz da palavra, devemos passar por alguns processos, para eu me apossar desse termo cristão, ainda assim que eu não posso me gloriar em mim mesmo, senão na cruz de Cristo, senão naquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Não é pelas minhas obras, é a fé em Jesus Cristo, é o pecador reconhecendo que é pecador, se rendendo, se entregando a Cristo, saber que Ele é o Senhor, é o dono da vida e que Ele criou o homem para um propósito. E antes da fundação do mundo já estava arquitetado por Deus. Esse relacionamento de Deus profundo com o homem leva o homem ao arrependimento, né? O homem ouve a voz de Deus, alguns processos. A Bíblia chega a dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Já é o Espírito Santo ministrando ao coração do pecador, levando ao arrependimento. Depois nós vemos Pedro pregando logo após ao Pentecostes, dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, né, para que a presença de Deus esteja em vocês, para que vocês tenham o refrigério do Espírito Santo dentro de vocês. Aí assim, eu posso me apossar desse termo que João chega a escrever o Evangelho, no seu capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Agora eu pergunto algo para você nessa noite. Não pelo meu orgulho, não, jamais, porque eu tenho que me gloriar em Cristo. Mas que nome que você invoca? A quem você está adorando? Você tem, a Bíblia nos leva a mais um requisito. Após esse processo da fé, a fé vem pelo ouvir, o Espírito Santo gera também o arrependimento, a conversão. Assim, também a Bíblia nos ensina, Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Aí sim, se implica já Jesus moldando em nós o caráter dele, o processo dele dentro de nós, nos levando ao verdadeiro cristianismo.
a verdadeira identidade de cristão. Agora, Jesus sendo o Senhor das nossas ações, do nosso caráter, do nosso relacionamento com Deus. Creio que há inúmeras de pessoas nos ouvindo, que até mesmo afastadas do Evangelho, outras que não conhecem a Cristo, que Jesus hoje está batendo no seu coração, quer alcançar você e quer levar você a um relacionamento profundo com Ele. Mas a mensagem hoje a qual Deus ministrou ao meu coração está aqui em Lucas 24. Se tivermos que pormos um tema nessa mensagem é: o que tem no cristianismo em que outras religiões não têm? Já no começo do versículo 1, no capítulo 24, Lucas 24, nós vemos que no primeiro dia da semana, logo bem ainda de madrugada, algumas mulheres foram até o sepulcro onde Jesus estava lá sepultado. E diz também que elas foram surpreendidas porque a pedra estava removida. O que tem no cristianismo, e que não tem nenhuma outra religião, um túmulo vazio. Se nós formos hoje, no túmulo de Maomé, está lá, que já sepultado Maomé. Se nós formos, o fundador do Islã, nós formos no túmulo de José Smith, fundador dos Mormons, está lá, jaz aqui sepultado José Smith. Se nós formos no túmulo de Charles Russell, fundador da Testemunho de Jeová, está aqui está sepultado fulano. Mas quando a gente vai ao túmulo de Jesus, a gente vai lá, o túmulo está vazio. Então, o que tem no cristianismo que outras religiões não têm? Um túmulo vazio. Segunda coisa que eu quero lhe dizer: o que tem no cristianismo e que uma outra religião não tem? Consolo. Porque essas mulheres estavam com seus corações tristes. Os apóstolos estavam recuados, reservados, não queriam sair na rua. Talvez seriam zombados pelos soldados romanos, até mesmo aprisionados, porque grande era a fúria do diabo contra os cristãos. Então os discípulos estavam sem força, desanimados. E essas mulheres foram lá e encontraram o túmulo vazio. Então a segunda coisa que tem no cristianismo, um consolo, consolação da parte de Deus. Porque assim, no versículo 6, na parte B, ainda aqueles varões de veste resplandecente, os anjos do Senhor, confortando o coração dessas mulheres, levou a elas um consolo da parte de Deus. Disseram assim na parte B do versículo 6: lembrai-vos como ele vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia seja ressuscitado. Versículo 8: e lembraram-se das suas palavras. Isso quer dizer, irmãos, que elas foram consoladas. Cristianismo é um Deus, um Senhor vivo. A morte não parou ele. Cristianismo é consolo de Deus para nossos corações. É isso que essas mulheres receberam da parte daqueles varões que estavam ministrando algo que o Senhor Jesus havia falado para eles quando andavam com ele aqui na terra. Então elas receberam consolo. E essas mulheres, Maria Madalena e Joana, e Maria mãe de Tiago, e outras mulheres que estavam com elas, foram até os apóstolos compartilhar essa verdade, essa esperança, levando alegria para os corações deles. Eu quero dizer que o mundo hoje está em desespero, alarmado. Mas até mesmo, infelizmente, muitos crentes alarmados, assustados pela propagação da mensagem que estamos ouvindo nesses dias. Mas lembremos das promessas de Jesus. Foi isso que essas mulheres agora estavam refletindo. Jesus falou, é verdade. Eu creio, irmãos, quando a gente vem para o culto, a gente se alegra, o Espírito Santo fala, a gente vira esquina, passa dias e horas, a gente vai esquecendo. Mas está aqui uma grande exortação para nós. Lembre do que Jesus falou com você. Aquele louvor, aquela mensagem tocou o seu coração, te levantou, te trouxe alegria, te trouxe consolo dentro da igreja. E que isso parta da porta para fora. E que esse relacionamento continue dentro da sua casa. Lembre do que Jesus falou. Essa é a palavra-chave dessa noite. Isso vai te levantar, isso vai te consolar, isso vai reanimar, vai trazer a esperança de Cristo ao seu coração. A terceira coisa que o cristianismo tem, que as outras religiões não têm, uma fé verdadeira, uma fé que te dá convicção. É um ponto de partida com Cristo, com um final de chegada com Cristo, que é a eternidade. Nenhuma outra religião pode te oferecer eternidade, mas a eternidade com Cristo não. Mas quando nós estamos com Cristo, Cristo te oferece um caminho para te seguir, para você seguir Ele. Você pode seguir a Cristo. Então essas mulheres, recebendo o consolo da parte desses varões, elas não se calaram, elas propagaram essas mensagens. Elas foram até os apóstolos e disseram a eles: olha, o túmulo está vazio, a pedra está removida. Mas agora a terceira coisa que eu quero dizer, a primeira coisa que o cristianismo tem, um túmulo vazio. Segunda coisa, consolo. A terceira coisa que o cristianismo tem e que as outras religiões não têm, uma fé verdadeira, convicta, verdadeira, que não é ideias de homens, é o Espírito Santo que coloca dentro do coração do homem. Uma fé convicta, que ninguém pode tirar dos seus corações.
E essas mulheres, então, no versículo 11, foram até os apóstolos, comunicaram essa verdade com os apóstolos, que estavam recuados. Mas sabe como olharam para elas? Olharam assim, no versículo 11, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Mas no versículo 12 me chama a atenção. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu ali só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. A reação de Pedro ficou admirado. Pedro ficou olhando assim, o que você vai fazer com o seu cristianismo, com a sua fé convicta em Cristo? Vai só se admirar ou vai se apossar das verdades dessa palavra? Essa palavra vai te mover, vai te levar a cada dia uma intimidade com Cristo, uma nova vida com Cristo? É isso que é o cristianismo. Fé convicta. Quando nós olhamos no Evangelho de João ainda, vê que Pedro sai correndo para ir ao túmulo, mas a Bíblia diz também que o discípulo amado de Cristo sai correndo também. E esse discípulo chega antes de Pedro até o sepulcro. E esse discípulo fica lá fora, e Pedro chega depois. E Pedro entra, vê os lençóis no chão, mas vê o lenço dobrado na cabeça, logo à ponta de onde Jesus estava posto. Esse apóstolo creu, o discípulo amado. A reação de Pedro, então, antes de ver isso, era só admirar. Qual é a sua posição diante da fé sua que é em Cristo Jesus? Só admirar, como Pedro até então, quando recebeu a mensagem dessas mulheres, ou a sua posição é crer como discípulo amado de Jesus? Faça uma reflexão, que Jesus quer te levar só a não admirar o louvor que você ouve, não só admirar o evangelho que você ouve, os testemunhos, mas crer, se apossar, que isso vai te encher do Espírito de Deus, vai te dar esperança convicta. As notícias estão aí, é verdade que nós estamos nesse corpo que a gente geme mesmo, a gente chora, mas que a sua fé esteja direcionada nesse cristianismo que é Cristo ressuscitado. A quarta coisa, a primeira é um túmulo vazio. Segundo, consolo de Deus. Terceiro, fé viva. Esperança viva, que seu Deus é um Deus vivo, que a morte não parou ele. E a quarta coisa agora e final, para resumirmos, terminarmos, que o Evangelho tem, que a outra religião não tem. A esperança da vida eterna, uma promessa. Jesus disse no Evangelho 14 de João: não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu ia e vou voltar, vou trazer para mim, vou levar comigo para o céu. E que essa esperança viva esteja no seu coração. Amém? Não esqueça, cristianismo não é uma religião inventada pelos homens. É algo de Deus que Deus trouxe para o homem, para reconciliar o homem, o pecador, com Deus. E que essas palavras estejam vivas no seu coração e compartilhe isso como aquelas mulheres que não se calaram. Ao ver o túmulo vazio, compartilhar essa fé verdadeira aos discípulos. E depois vemos, no dia do Pentecoste, o Espírito de Deus encheu esses homens e chegou em nós essa tão grande bênção que é da salvação. Partilhemos, irmãos, compartilhemos essa fé em Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos e que você receba essa mensagem e que essa mensagem te levante. Que essa mensagem traga convicção, arrependimento no seu coração, renovo para a sua vida e salvação em Cristo Jesus. Amém. Que Deus seja glorificado e que o Espírito Santo continue falando em cada coração, em nome de Jesus.